Diz ter nome abençoado e a verdade é que o pontapé-canhão parecia ser um dom divino. Aos 57 anos, ainda o faz disparar à primeira oportunidade. Em 5 anos no Benfica, fez mais de 70 golos. Alguns ficaram na memória de todos. Por exemplo, nos 6-3, em Alvalade, ou nos 3-1, frente ao Arsenal, em que a Águia andou a desviar-se dos tiros de canhão dos Gunners, mas afinal chegaram à primeira fase de grupos da história da Liga dos Campeões. O antigo jogador Isaías é o convidado desta semana do Cultura Tática, do António Simões. Isaías, muito obrigado por estar aqui connosco. António, presumo que a admiração pelo Isaías não seja só futebolística. Não, tem a ver com comportamentos e reverência. Ele traduz cá fora, às vezes, um pouco o que fazia lá dentro. Ou seja, aquele repentismo, fugir do óbvio. O que é que a gente precisa hoje? Muito andamos à procura. Por isso parece que hoje todo mundo joga igual. E ele tinha a virtude de estar onde ninguém pensava e muitas das vezes resultava e depois o jogo mudava. Tudo isso, e graças ao Isaías e, enfim, pela sua maneira de ser, etc. Eu tenho um respeito enorme por quem jogou. Não é uma questão de se jogou melhor que o outro. Se jogou é porque tem algum conhecimento. E é um bocadinho isto que nós queremos que ele nos fale da experiência e da carreira que foi-se embora, não é? Já há um tempo. Já fala-se pouco. Vamos aproveitar, vamos falar aqui um bocadinho de ti, porque acho que é justo. Sim, com certeza. Isaías, está com essa estampa igual a pouco desde que deixou de jogar, mas já vão 57 anos quase. É verdade. O tempo passa e a gente nem percebe, né? Mas é óbvio, a gente também tem que se cuidar, né? E eu tenho a paixão do futebol. Continuar a jogar? Não tem como. Enquanto você puder estar ali dentro, eu vou continuar sempre. E continua com o pé canhão? Sim, claro, não tem como. Não é a mesma potência, mas às vezes sai. Mas ele marcou mais de 70 gols em 5 anos. Ele no Benfica. E eu penso que não está computados gols da taça, gols... Eu estou a pensar no campeonato. Eu penso que só campeonato e alguns da taça e liga. Eu acho que eu fiz mais. Faz-me lembrar o número de jogos que eu fiz no Benfica. Está lá, não é? Eles falam em 611, mas não conto os jogos que eu fiz no Japão, em Indonésia, no México. Se juntarem isso tudo, chega aos 700. E é enganador. Isso é enganador, porque a camisola foi vestida na mesma. Claro. Esses jogos contam. Claro. Oficiais ou não oficiais, isso é uma coisa que deixa de existir. Isso. Mas ele fez uma carreira. É curioso que há muita gente que pensa que ele teve mais anos do que efetivamente. Foram anos muito marcantes e em jogos muito marcantes, não é? Tudo tem esse envolvimento, porque assim, eu já apareci no Benfica um pouco tarde. Apareci no Benfica com 27 anos. Veio da Boa Vista? Vim da Boa Vista. Eu no Rio Ave, teve até algumas pessoas ligadas ao Benfica que tinham observado, mas como era um jogador que vem do Brasil, sem nível de seleção, então assim, não despertava muita atenção. Então, atrasou-se um pouco esse percurso, porque o Benfica esperou um pouco mais. Realmente o Isaías se estabelecer, o Isaías atingiu o seu espaço. E foi aí, já tinham passado 3 anos. Porque estamos a falar numa altura em que o Benfica tinha alguns craques da seleção brasileira. Tinha um Valde, tinha Ricardo, tinha Aldair, Elzo, tinha uma série Moza, tinha uma série de jogadores que eram da seleção brasileira, não era qualquer brasileiro que entrava no Benfica. Por isso, mais um motivo para essa minha conclusão. Porque você chegar ao Benfica, oriundo do Brasil, Cabo Friense, do Benfica, todos os jogadores do Benfica eram todos nível de seleção, tanto português, angolana, brasileiros, mais ainda brasileiros, que você olhava aí, tinha o Ricardo e o Mozi, que era a base da seleção brasileira. Depois tinha o Valdo, referência, e aonde eu vou entrar?
Eu tinha que ser o primeiro, eu sempre botei na minha cabeça, eu tinha que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Quantas vezes o Erickson mandava o preparador físico ir lá no campo 2 me chamar que eu estava lá treinando, sozinho, treinando. Então, os remates era trabalho. Então, porque eu falei assim, para mim atingir o meu espaço, ganhar o meu espaço, eu tenho que trabalhar mais que os outros. Porque qualquer problema que havia a nível de colocar responsabilidade em cima de alguém, lógico que seria o Isaías, porque o Isaías não jogou em seleção, o Isaías veio... Sim. Então, mais fácil. eu tinha essa consciência que isso poderia acontecer. Mas eu não dava essa hipótese, porque eu sabia que eu precisava do meu corpo para poder fazer. Então, era através do trabalho e a história está aí hoje. A gente reconhece e lembra dos outros, mas o Isaías está sempre... Né? O Isaías era o patinho feio do Benfica que veio e hoje teve nos grandes momentos, né? Não desfazer dos outros, porque é um conjunto, mas nos momentos cruciais está lá a história. Há aqui 2 jogos que são marcantes, né? Quer dizer, o 6-3 em Alvalade e a grande exibição contra o Arsenal. Quer dizer, foram jogos importantíssimos, marcantes, não é? Porque vinha-se tudo com a crise que o clube passava. Né? O Benfica, no 6-3, o Benfica passava por uma crise interna muito grande e nós jogadores aqui tínhamos a chave na mão para resolver esse problema. Sim. Era ir lá em Alvalade. Quem se expunha eram vocês. Eram nós tínhamos ali, nós tínhamos um grupo de jogadores maduros, jogadores médios e jogadores verdes. Só que nós abraçávamos porque era um conjunto e só iríamos resolver se a gente tivesse essa harmonia. Por vezes, algumas pessoas sempre falam que o Benfica, problema no balneário, que esse negócio de balneário surgiu. Aquilo tudo era para vender jornais, que não havia nada. Isto faz lembrar, realmente, nós, as coisas vão evoluindo, ou se quiseres, vão mudando, não é? Porque, a evolução é outra coisa, não é? Exatamente. Mas aquilo que o Isaías diz é perfeitamente igual do que era há 50 ou há 100 anos atrás. O balneário é igual, não é? É igual, quer dizer, esta união, este abraçar, o compromisso de todos e a proteção entre eles, fazia isto. Portanto, chama-se isto, muita gente diz, união. Isto é muito mais que isso. Isto tem predicados simplesmente extraordinários, que vêm do ser humano. Se o ser humano perceber que isto o ajuda, que era exatamente o que eu dizia, eles conseguiram vencer crises no Benfica, estou a falar a outro nível, mas que eles deram glória. É muito bonito ouvir o Isaías dizer isto. É um momento dificílimo do clube. Essa semana antes dos 6-3 deve ter sido uma semana terrível. Foi porque nós tínhamos empatado no Empataram sábado em casa. com o Estrela. Foi até eu que fiz o gol do empate. E eu sempre fui assim, eu sempre fiz o meu trabalho e sempre, depois do meu trabalho, eu vou tomar meu banho, relaxar. E às vezes havia alguns jornalistas que tinham que mandar a matéria logo para o jornal. E eu tinha que ir lá. Depois é que eles lançaram, acabou o jogo, tem que ir logo para a sala de entrevista. Porque eu vou relaxar, depois eu vou. Então eles não gostavam muito, porque tinha que mandar a matéria rápida. E eu ficava ali, então, nesse jogo, toda a gente saiu. Só ficou o Tony e o Tony e o... Josualdo? O Tony e o Josualdo. Só que o Josualdo tinha saído, ficou só o Tony. Eu tomei meu banho e estava o tumulto lá fora, né? Ali, por causa do resultado. E depois eu fui à sala do mister e falei, mister, não se preocupa não. Sábado nós vamos lá e vamos ganhar o jogo. Quer dizer, aquilo foi uma palavra de motivação para ele, por causa do tumulto que estava lá fora, dos adeptos. E trabalhamos a semana em função daquele jogo. Aquele jogo é o jogo de nós revertermos todas essas situações que estão acontecendo. Daí... Mas o jogo não começa bem. Pô, o Sporting... O Sporting tinha uma super equipa nessa altura. Sim. O Sporting... Então, o que acontece? Nós sabíamos que o adversário não é imbatível, mas dentro das condições e das situações, o Sport estava lá em cima e eu vi que eu estava aqui embaixo. O Sport não tinha problema nenhum, estava tudo bem, a equipe estava bem. Nós não, nós vimos com um problema
interno e tínhamos que levar lá para casa do adversário força, a vontade, a mística para poder chegar lá e fazer o resultado. Só aquilo nos interessava. Sim. E foi o que aconteceu. Quando vem a equipa do Sporting e não está lá o Paulo Torres, acharam que era para ali o ouro? Não, desde o Fala-se muito nessa questão. Nós tínhamos... O Simões teve a fazer, teve jogadores extraordinários, que fazia a diferença. E ali nós também tínhamos. Nós tínhamos também jogadores de qualidade. E hoje, e ontem, e amanhã vai ser sempre assim. O futebol hoje, toda a gente sabe jogar futebol. Então hoje os resultados acontecem quando tem um jogador que cria magia, vai lá e resolve. Mas a maioria é um erro individual. Claro. Um erro tático, um erro do jogador, e vai lá e faz a diferença. E aquele jogo, com exceção dos 3 gols que o João Pinto fez, que a partir daí nós começamos a buscar os erros do adversário. E o lado esquerdo foi onde nós encontramos o erro e foi onde nós fizemos a diferença. Ficaram por ali. Mas ele diz uma coisa que é intemporal, não é? Que já se sabe que existem erros, mas há jogadores mais determinantes para determinadas situações em que eu dizia ainda há pouco que sai do óbvio e disparam. E, portanto, são jogadores que têm a capacidade de resolver. Que é aquilo, no fundo, que nós esperamos quando vamos ver um jogo. Nós estamos à espera que o jogador resolva, não é? Normalmente é o jogador mais talentoso, melhor, porque há jogadores que são melhores que outros. Mas há outros que, não sendo melhor, mas que resolvem. E que naquele dia inspiram-se e resolvem. Eu acho que o Isaías teve muito disso. Não é? Ele foi buscar coisas, não é? Por falar em inspiração, há um momento de inspiração. O António tem este livro para si, para lhe oferecer. Há aqui uma data, 6 de novembro de 1991. Não sei se se lembra desse dia e desse local. Ivory Park. É o seu jogo mais mítico, para além dos 6-3 no Estádio da Luz? Obrigado. Era circunstância diferente. Aí não era crise, não é? Aí não havia crise, havia a pressão do resultado. Mas era um resultado adverso. Porque a mesma coisa que falamos aqui do Sport, que tinha uma equipe recheada, o Arsenal é a mesma coisa. O Arsenal tinha uma equipe... Era campeão da Inglaterra, não é? Porque na altura, para se chegar à Liga dos Campeões, tinha que ser campeão do país, não é? Isso aí. E chegam aqui. Nós fazíamos 1-0, eu tive a felicidade de fazer 1-0. Depois eles empataram. Depois tive a oportunidade de bater uma bola no poste. Fizemos um jogo de igual para igual. Aí vamos para a Inglaterra. O que queria acontecer? O que queria acontecer? Toda a gente imaginava. Nós vamos para lá, vamos levar um passeio. Mas nós, jogadores, acreditavam. Nem a nossa direção acreditava que nós íamos chegar lá e ia fazer. Porque, assim, já teve jogos, já teve viagens que a cobrança a nível da estadia era muito grande. Naquele jogo não tinha cobrança. Não tinha cobrança. Nós saíamos, iam passear, iam andar, Ninguém... É bom, isto tem, o futebol inglês continua a ter, nesse tempo ainda mais, que é, eles jogam todos os jogos de peito aberto. Não é? Completamente. Eles assumem o jogo, tanto faz jogar em casa como jogar fora. E, de facto, o Benfica não foi uma questão de ser feliz naquele jogo. Não, o Benfica foi melhor. Foi melhor. O Benfica foi melhor. Nós, assim, nos primeiros minutos, foi um massacre. Nos primeiros minutos, o canhão estava apontando para a águia, e a águia tentando sair, o canhão em cima, e a águia tentando sair. Até que fizeram o gol. Uma bola de canto, fizeram o gol. E continua a pressão. Faltava um quarto para terminar. Sim, por aí. Eu tive a felicidade de fazer o empate. Aí fomos para o prolongamento. Só que eles bombardearam tanto que eles perderam o gás. Ficaram sem pólvora. Ficaram sem pólvora, né? E nós ali. Aí o que acontece? A responsabilidade, quando nós empatamos o jogo, passou para eles. Porque estava igual. Ali estava igual. Só que ele já não tinha mais discernimento para poder. E nós começamos. Aí foi a hora onde entra aquilo que eu falei. Nós tínhamos jogadores maduros, médios e verdes. Começamos a trabalhar.
Vamos trabalhar e vamos esperar o momento. E o momento apareceu e nós fomos lá e fizemos a diferença. O prolongamento foi do Benfica, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É um jogo muito interessante de falar. É daqueles épicos, não é? É porque ir a Inglaterra, ao Arsenal, ao Liverpool, ao Manchester United, agora está mais o Manchester City também, que na altura não era. Sim. Mas o Arsenal, Liverpool e Manchester United e o Tottenham, na altura, Sim. são as grandes referências. Eu, por acaso, também tive a felicidade de defrontar o Tottenham na Liga dos Campeões. São clubes especiais. Isso não há dúvida nenhuma. Ir lá e ganhar, até os próprios ingleses reconhecem, não têm dificuldade em reconhecer que a equipa é superior. Eu saí de um jogo na Inglaterra com o público inglês a aplaudir a equipa portuguesa. Portanto, há essa cultura desportiva que aqui não existe, não é? E, de facto, é marcante que o Isaías faça parte deste período do Benfica em que tem jogos para recordar. Não é pelo resultado, mas pelo jogo que fez. Exatamente. E pelo que sofreu no início, pelo que equilibrou e depois é superior. Essa época é rica desses jogos na história do Benfica. Há também o Bayer Leverkusen no 4-4. Sim. Há uma série de jogos épicos para os adeptos do Benfica. O Isaías gostou tanto de Highbury Park e gostou tanto de Inglaterra que foi para lá jogar, não é? Não foi bem, eu não fui para lá, eu não queria ir para lá. Aquilo que eu falei, quando terminei o contrato do Benfica, surgiu aquela situação da carta. Você manda a carta, você tem mais um ano de contrato. E o atual treinador não queria, tanto é que toda a gente presenciou o que ele fez no Benfica. Não vou citar nome, não vale a pena, porque eu costumo deixar as coisas ruins de lado, passar ao lado na minha carreira. Mas repercutiu muito mal, que o Benfica, a partir daí, foi uma decepção. Sim. Foi uma decepção. Um período terrível. E eles queriam renovar um ano, porque tinham mandado a carta para mim. Eu falei assim, não, eu renovo 3 anos. Eu me sinto bem. Sou o melhor marcador da equipe. Não joguei todos os jogos. Eu não vejo por quê. Ah, mas ele não quer, então eu vou embora. Eu pequei foi aí, porque entrei no, como diz no Brasil, entrei no jogo deles e fui para a Inglaterra. Eu podia ter ficado, porque eu sabia e eu tinha plena convicção do que ele estava fazendo. Ele não ia aguentar 2 meses, 3 meses e o Benfica ia ter que mandar embora. É uma questão muito interessante que ele fazia os 3 anos na mesma, o que é que não fazia os 3 anos de uma só vez? Fazia ano a ano e renovando. Isso, não e depois eu achei uma falta de consideração muito grande daquela direção, porque assim, eu não fiquei, fui para a Inglaterra, depois voltei de Inglaterra, e tem coisas que as pessoas não sabem. Pois. Bateu na porta do Benfica para mim voltar, hipótese nenhuma. Rio Ave, tá velho. Boa Vista, tá velho. O Campo Maurense foi onde me abriu. E no Campo Maurense, eu fiz primeiro ano, um dos melhores anos da minha carreira. Que eu venho com a imagem apagada, chego no Campo Maurense com 3 jogos, o Campo Maurense tinha alcunha, sobe e desce. Nesse ano, eu fui o 3º melhor marcador do campeonato, com 18, com menos 3 jogos, na equipe do Campo Maurense, e ainda tive o prazer e a oportunidade de levar o Campo Maurense à final de uma taça. À final da taça. Claro que não foi eu sozinho, mas o meu trabalho ajudou. Que eu cheguei. Não, mas fazer 18 gols no Campo Maurense é um registro. Tanto é que quando eu fui, foi até engraçado, quando eu fui assinar contrato, eles não me queriam. Queriam o que eu estava pedindo. O advogado, eu conseguia. Aí eu pedi licença. Doutor, vamos tentar resolver isso aqui. Eu falei assim, vocês vão me dar o que eu quero, que eu acho justo, mas se chegar 6 meses ao meio do campeonato e vocês acharem que eu não esteja rendendo, eu devolvo tudo aquilo que vocês me pagarem e vou embora. Tomaram um susto.
Mas essa é uma proposta realmente diferente. Aí o que acontece? Depois dali não teve mais conversa, fiz o contrato. Comecei a trabalhar, o resultado começou a aparecer. Porque o que eu queria, assim, eu queria reacender novamente a minha imagem. Entendeu? E foi onde eu encontrei, no Camarense. Pronto, fiz um campeonato maravilhoso, a equipe não desceu. E... Poxa, já fiz o meu trabalho. A minha imagem voltou de novo. Agora queremos você mais um ano aqui. O Alves. Aí já era o Alves. Não, mister, não. Você vai me deixar, não. Pô, então... Aí eu me senti obrigado, porque abriram minhas portas, né? Eu não ia fechar. Claro. Fui, fiz mais um ano, fizemos um ano bom e tal. Aí depois eu retornei. Então, quer dizer, eu, Inglaterra, naturalmente, eu envelheci 2 anos. Eu joguei 1 ano só. Futebolisticamente, eu envelheci ainda... Por que se eu tivesse feito o contrato com o Benfica 3 anos e tivesse ficado, eu não tinha feito a mesma coisa que fiz no Camarense? Isso foi porque o senhor que esteve lá teve para destruir. Destruiu. Sim. Destruiu. Eu sei quem foi. Sabemos todos, não é? Sim, sabemos Como é que é todos. possível você, Sabemos todos quem foi. no campeonato que você é campeão, o treinador é mandado embora, despedido, os jogadores que é a espinha dorsal, que tinha a mística Benfica, embora, você foi fazer o quê? Mas eu falei com o Damásio, eu esqueci agora, eu falei com o presidente. 3 meses depois você vai ter que mandar embora. 3 meses depois você vai ter que mandar embora. Ele foi influenciado por alguém, e eu confesso, e digo isto com toda a frontalidade dos dois benfiquistas. O Manuel Damásio foi, depois do Paulo Azevedo, o pior presidente do Benfica da história. Eu não tenho dúvidas nenhumas disto. Destruiu uma equipa, quase seguir destruindo o clube, teve que vir alguém pior que ele. Foi esse período do Benfica, é um período terrível, o pior da história do clube. O Manuel Damásio e o Paulo Azevedo foram os 2 piores presidentes da história do Sport Lisboa. A minha opinião, por exemplo, eu peguei o João Santos, peguei o Jorge Brito, peguei o Damásio. Eu também sou da mesma opinião. Desses 3, o que mais me decepcionou foi o Damásio. Não foi porque no ano que eu saí, não. É porque realmente, depois que houve essa mudança toda, continuou o Benfica a ter resultados frustrantes, como o Benfica. Não é os jogadores que estavam ali. Não é os jogadores. Não tem nada a ver porque com o jogador, o atleta, ele quer sempre o melhor, e eu acho que ele tem que sempre procurar o melhor. Mas da forma como foi colocado, da forma como o Benfica se portou naquele ano. Foi depois. Lembra-se quando regressou ao Estádio da Luz como adversário? Sim, pelo Camarense. Sim, empatamos o jogo 1. Eu não fiz gol, poxa, não podia fazer gol. Eles faziam todos, pá. Não podia fazer gol, mas tentei, mas não podia fazer gol. Mas foi a recepção. Pá, é o que eu falo. Até hoje as pessoas me lembram, as pessoas entram na minha rede social, as pessoas falam comigo, os benfiquistas falam comigo. Eu sou, não sei se porque meu nome é Isaías, mas eu sou abençoado, porque chegaram como eu cheguei. E está na história como eu estou, só tem que agradecer. E tiveste a oportunidade agora de teres visto isto quando foi das eleições. Não sendo dos que estavam, foste respeitado, Sim. foste estimado, ok? E isso é bonito ver. Ok, isso é o reconhecimento daquilo que daquilo que fizeste e do teu trabalho. Esse é o maior reconhecimento de todos, não é? Esse é o melhor, ok? Tu podes ir para casa descansado porque tu foste muito bem recebido. Eu assisti, sou testemunha disso, ok? E portanto, tu não passaste pelo Benfica, tu foste do Benfica, tu jogaste no Benfica. E continua sendo. Portanto, essa é a diferença que eu faço de muitos outros jogadores. Há jogadores, alguns até que se equipam e põem a camisola e nunca apareceram. Também já há desses. Nós já conseguimos chegar a este ponto, não é? Portanto, tu não, tu pertences à classe dos jogadores que estiveram no Benfica. Há aqui uma grande diferença. Tu tiveste esta oportunidade no momento das eleições. E eu tive também, por isso que eu falo, sou abençoado. Tive também
prazer, a honra de participar do Balneário com o Eusébio, nosso King. Exatamente. Às vezes a gente ia passar, sauna, ficava conversando, ficava falando, ele contando as histórias, né, de vocês, contando como ele jogou assim. Aquilo ali vai entrando no teu sangue, no teu espírito, e você não tem jeito. Você tem jeito, você tem que carregar a mística. É muito importante o que tu acabaste de dizer, porque esse contacto faz dar a conhecer a história do clube. E um clube que não respeita a história, que não tem memória, perde a identidade. É verdade. É um facto. Tu tiveste esse privilégio, digo eu, como eu tive o privilégio de já com eu 14 anos, e por isso há muita saudade dele, não é? Mas é muito bonito tu fazeres essa referência, porque isso tem que continuar. A mística também é isso. Sim, tem que continuar e nós, benfiquistas, vamos bater na tecla sempre. Sim. Nós queremos um Benfica grande, um Benfica é o que nós falamos, o Benfica hoje é um gigante adormecido. Sim. Nós temos que acordar esse gigante. Nós, os sócios, os adeptos, os simpatizantes, temos que acordar. Temos que acordar. António, já não temos tempo para mais. Agora hoje o desafio vai ser um bocadinho diferente, que é ao contrário, que é se o Isaías não tivesse sido o enorme jogador que foi e nas posições em que jogou na frente, o António alterava-lhe a posição em campo. Não. O Isaías, se hoje fosse jogador, ou se eu fosse eu, imagina o treinador do Isaías, assim, ele dizia aquilo que uma vez o Otavaro me disse. Disse, Gori, você joga lá na frente como quiser. Era aquilo que eu dizia ao Isaías, porque de facto, aqueles últimos 35 metros ele dominava e surpreendia. Aquilo que nós, Pedro, temos algumas saudades hoje, não é? O jogador que surpreende. A gente hoje vê os jogos e a gente já sabe para onde vai a bola. E para onde é devolvida. E portanto, nós temos saudades de jogadores que tenham um repentismo, sejam irreverentes, sejam rebeldes. Mas isso era um pouco isso, não é? Quer dizer, se calhar o treinador dizia para ele vir para dentro, ele não ia para fora e fazia... Ora bem, portanto, nós precisamos disso, não é? Pode ter certeza. E o futebol perde... dá-nos tranquilidade, mas tira-nos o entusiasmo. Ainda agora eu vi o Manchester City com o Liverpool e há duas grandes equipas, dois grandes treinadores que eu até gosto pessoalmente, mas vê-se a bola andar de um lado para o outro, pá, e eu já nem discuto para onde é que ela vai, e eu até já digo bola é que lá está. Mas é um bocadinho assim, e aquilo adormece um pouco. Não é? É muito laboratório hoje. Exatamente. Não, falta isso, falta o artista criar, imaginar, entendeu? Arriscar, não. E fica isso, dá até sono. Eu vou aqui dizer uma coisa, não sei se alguma vez disse isto, Pedro, que é o seguinte: eu olho o futebol, eu olho o treino e olho o jogo e vejo que há um conhecimento do treino profundo, muito mais profundo do que no nosso tempo, seguramente. Mas ele está todo igual. Ou seja, será que não está à altura de o treinador apenas não ser apenas um treinador, mas também ser professor, ensinar? Porque a gente vê o mesmo jogador ano após ano ter as mesmas qualidades e os mesmos defeitos. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Às vezes... Falta ali a lição. Eu acho que falta ensinar mesmo, porque há erros que se cometem repetitivamente, estás a compreender? E eu tenho pena que não hajam mais jogadores irreverentes como o Isaías foi no seu tempo. Quem sabe, pode ser que apareça. Isaías, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Muito obrigado. António, daqui a 15 dias temos mais convidados no Cultura Tática. Até lá, já sabe, fique bem, fique com a Sport TV. Obrigado, Isaías. Obrigado.